Família Manaim, muito bom dia, mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você compartilhe com mais pessoas, que você envie os nossos manás, nem que seja para uma única pessoa. Dessa forma, nesse evangelho individual, mesmo que virtual, você está semeando a palavra de Deus, você está trazendo luz para pessoas que muitas vezes precisam receber essa palavra, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Que você curta o vídeo, e se você não é inscrito em nosso canal, que você o faça e ative os sininhos de notificações. Dessa forma você vai estar mais próximo, mais conectado com a família Manaim. A reflexão dessa manhã tem uma pergunta que muitas vezes traz desconforto para cristão e não cristãos. Muitas vezes ela gera acusação, muitas vezes ela gera um peso, muitas vezes ela gera uma grande angústia. A pergunta é: meu pecado tem perdão? O meu pecado, muitas vezes um pecado grave, muitas vezes algo que eu fiz, que eu me envergonho, que tira o meu sono, que tira a minha paz, ele tem perdão? Deus é capaz de perdoar esse pecado? E talvez você chegou nesse vídeo, talvez por uma consulta no YouTube e acha que é possível ter uma resposta muito simplória quanto a isso. É só sim ou não, e é um pouco mais complexo do que isso. Vou tentar ser breve, vou tentar expor mediante a palavra de Deus. Primeiramente, nós temos que entender que o sangue de Cristo ele foi derramado pelo meu e seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. A palavra de Deus nos fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é uma verdade bíblica, uma verdade suprema. Então não existe nenhum pecado que o sangue de Cristo na cruz não possa perdoar. Mas contudo, todavia, entretanto, o perdão do pecado não está relacionado ao tamanho do pecado. Está relacionado à postura do pecador em relação à sua falta, em relação ao seu pecado. Se o pecador ele reconhece que errou, se arrepende, crê em Cristo e entende que o sangue de Cristo é capaz de perdoar o seu pecado, ali você vai alcançar a misericórdia, a graça do Senhor, e sim, sem nenhuma dúvida, o seu pecado é perdoado. Mas se você ou alguém segue numa linha de descompromisso com Deus, de desobediência voluntária, com o coração pedrificado, com a dura cerviz, e peca de uma forma consciente ou inconsciente, peca constantemente, sem nenhum arrependimento, não existe perdão para esses pecados, porque você não adentrou a graça de Cristo, você não aceitou Cristo, você está pecando voluntariamente e você não é submisso ao Senhor, você não o obedece, você não o ama, você não serve a Cristo. Então, a grande resposta é: depende. Existe perdão, sim, para aqueles que reconhecem a graça de Cristo de uma forma geral, e aqueles também que, quando pecam no seu dia a dia, no nosso decorrer de dia, o Espírito Santo nos confronta e nós reconhecemos e pedimos perdão naquele exato momento, e sim, existe perdão. E mediante essa temática eu vou trazer 2 exemplos que serão muito didáticos para responder essa resposta. Meu pecado tem perdão ou não? 2 pecados graves de 2 homens de grande relevância e que para ambos o desfecho foi diferente. Para um houve punição, houve rejeição, e para outro houve misericórdia e houve perdão. O primeiro deles é o grande rei Saul. Saul foi erguido como o primeiro rei de Israel, surgiu de uma forma relevante, de uma forma muito pujante, o povo o idolatrando, e Saul iniciou o seu governo submisso ao profeta Samuel e à voz de Deus, numa interação ali muito clara, mas o coração de Saul se endureceu, ele quis assumir papéis que não lhe correspondiam, quis adentrar num campo espiritual que era específico do profeta Samuel, e numa batalha específica contra os amalequitas, o Senhor deu uma ordem muito clara, muito direta a Saul: vai e destrói tudo, não poupe nada, que eu te darei a vitória. O Senhor deu a vitória, mas depois de ter destruído os homens, Saul poupa algumas coisas que lhe saltaram os olhos. O que era ruim ele destruiu, e o que era bom ele poupou. Quando Samuel chega e escuta o som do rebanho, do gado, ele fala: o que você fizeste? E Saul, ele mente descaradamente, ele bota a primeira culpa nos soldados, depois ele diz que
iria oferecer sacrifício com aqueles animais. É nessa temática aqui que a palavra de Deus, o Senhor confronta Saul dizendo: obediência eu quero e não sacrifícios. E ali, naquele momento, o reino de Saul, a dinastia de Saul é interrompida. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versos 24 e 25. Samuel confrontou Saul e Saul falou: pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e a instrução que me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Saul até disse: eu pequei, mas ali não era um arrependimento, era um remorso. Logo em seguida ele diz: eu fiz isso por causa dos soldados, não era por mim mesmo que eu fiz isso. Volta comigo para que eu adore. Então ali não existiu arrependimento, existiu no máximo um remorso. E ali o Senhor rejeita o pecado de Saul, rejeita Saul e toda a sua dinastia. E a prova que o pecado de Saul não houve arrependimento genuíno é que Saul, após esse evento, ele prossegue num abismo gerando outro abismo. Saul, ele passou na sua fúria por derrotar Davi, por matar Davi, ele matou profetas, homens sagrados de Deus, ele matou esses homens. Saul chegou a querer consultar videntes para buscar respostas de Deus. Saul, ele ergueu monumentos que idolatravam a sua própria imagem. Então Saul, ele prosseguiu num desvaneio, num distanciamento de Deus que provou que não teve arrependimento. Por isso ele foi rejeitado e a sua dinastia foi interrompida. Em paralelo, Davi, o sucessor de Saul, teve um grande crime, um grande pecado, talvez até, se tivéssemos hierarquia de pecado, talvez até mais profundo que Saul. Davi é uma história bem conhecida. Ele vê Betseba, ele se deita com uma mulher casada de um líder militar, Urias. Essa mulher engravida, para tentar encobrir sua falta, ele tenta trazer Urias da guerra para que Urias se deitasse com Betseba. Urias não o faz, e com isso ele dá uma carta ao líder, ao comandante, para que ele colocasse Urias no fronte de batalha, e Urias ali morre. Davi cometeu adultério e assassinato. E ali o Senhor, da mesma forma que tinha enviado Samuel para confrontar Saul, ele envia Natã para confrontar Davi. Só que a resposta de Davi a Natã foi totalmente diferente. Vamos a 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 13. Natã confronta Davi, expõe o pecado de Davi, que até então estava encoberto. E Davi diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ponto. Não teve desculpa, não colocou a culpa na nudez de Betseba, não colocou a culpa nos seus instintos, não colocou a culpa na sua carne. Ele falou: pequei contra o Senhor. Ponto. Assumindo toda a responsabilidade, com uma grande humildade. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Betseba engravidou, nasceu um menino, e como o pecado tem consequência, Davi teve que sofrer um grande golpe. Ele jejuou, ele orou, tentou que o Senhor mudasse a sentença, e o Senhor não mudou. E ali Davi tem um golpe de perder um filho, que é um duro golpe, mas ele aceita e muda de rota. E a partir dali, Davi prossegue, e o fim de Davi é que ele é o maior adorador da Bíblia, um coração totalmente devoto, totalmente rasgado diante do Senhor, diante da sua misericórdia, de onde ele recomeça e muda de rota. E nós aprendemos muito com Davi, sim, que não existe limite para o perdão de Deus. O que limita a ação de Deus contra o pecado somos nós mesmos, por não nos arrependermos verdadeiramente. E Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Só ele tem esse título. E se essa reflexão trouxe alguma lucidez para você, peço que você compartilhe sobre esse tema pecado, sobre esse tema perdão. E se você tem algum pedido de oração sobre esse e sobre qualquer outro tema, que também você deixe nos comentários, nós interagimos e oramos por todos. E eu
quero encerrar orando mediante essa temática. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos, Pai, que não existe pecado que não seja perdoado mediante o sangue de Cristo na cruz, que o Senhor é um Deus tardio em irar-se, grandioso em misericórdia. Toda essa problemática do pecado está no nosso coração duro. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor traga clareza a tudo que está encoberto, a tudo que precisa, Senhor Deus amado, se é ter um arrependimento genuíno, como Davi teve. Que nós possamos dizer, sim, pequei contra o Senhor, e que nós possamos encontrar a Tua misericórdia, que ela nos abrace. Tira de nós o remorso, Senhor, tira de nós a desculpa, como nós vimos na vida de Saul. Que nós possamos seguir esse caminho agressivo de lutar contra o pecado, de arrependimento genuíno, para que nós tenhamos, sim, todos os nossos pecados perdoados. Um excelente dia na presença do nosso Senhor, um forte abraço e que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.